Meu nome é Karine Baggio, eu sou formada em administração. Eu comecei no mundo da maquiagem muito nova, assim, gostando, curtindo e tal. Tudo que era maquiagem me chamava muita atenção, mas nunca pensei, nunca sequer imaginei em trabalhar na área. Gostava, assim, curtia bastante, via tudo que era dica, assim, me chamava, eu ficava realmente olhando, assim, perdia bastante tempo nisso, né? Era muito legal, era um mundo, assim, muito legal. Eu vim da roça, né? Não tinha também tanta coisa assim, mas tudo que aparecia assim, dicas na televisão, me chamava atenção. A minha mãe teve uma época que ela vendia esses cosméticos de revista, né? E eu peguei por um tempo para vender também com ela, né? Eu pegava a revistinha e saía vendendo, assim, eu vendia muito bem até, por sinal. E depois foi passando o tempo, tal. Com 14 anos eu comecei a trabalhar fora, comecei como estagiária e à noite eu estudava. Foi indo, eu fui vendo as meninas no colégio, né, que era ensino médio, maquiadas, mais arrumadinhas e meio que eu curti assim, só que eu sempre fui muito tímida mesmo. E só que foi passando e tal. Quando eu entrei na faculdade com 17 anos e comecei a trabalhar em umas empresas mais conceituadas, em que, né, eu era muito nova, eu comecei a sentir necessidade de me maquiar, de me produzir um pouquinho mais. Mas como comprar maquiagem sendo estagiária, né? E fazendo faculdade, e era muito complicado. E um dia na rua eu tava passando e eu vi um ponto assim em que tinha uma vendedora que ela contratava vendedoras de cosmético, para essas revistinhas também. E aquilo me chamou a atenção. E como era a mesma marca que a minha mãe vendia há mais tempo, eu meio que conhecia, me interessei e eu assim, por que não? Eu posso começar a vender produtos e com isso eu posso começar a comprar produtos para mim também, para me cuidar um pouco mais. E me cadastrei, eu fui até uma das maiores vendedoras do grupo dela ali que ela tinha, né? Tanto que quando eu casei, praticamente todos os pratos, todas as louças, era só de pontuação dessas vendas que eu fazia. Com isso, tinha maquiagem, tinha alguns tons de base que às vezes acabavam não sendo meu, que não vendia, que vinham de brinde, né? E uma vez ou outra, uma vizinha, uma amiga pedia pra me maquiar. E às vezes até pra demonstrar os produtos e tal, eu acabava utilizando isso. E tinha uma vizinha que ela amava minhas maquiagens, que teve uma situação que ela foi se maquiar pra uma festinha que teve, e ela gostou tanto da maquiagem que ela dormiu maquiada e no outro dia ela tinha um encontro da família, não sei o que, ela foi com a mesma maquiagem. E eu chamei ela de louca, porque imagina tanto tempo com a maquiagem e tal, e podia ter vindo ali que eu estaria maquiando ela novamente. Assim, brincando e tal, mas nunca imaginei trabalhar com isso realmente. Até que um dia, uma amiga minha, eu fazia unha nela, ela perdeu o marido num acidente. E ela tinha um filho e ela acabou montando um salão, né, na garagem dela. E ela trabalhava com cabelo, com maquiagem, com unha, só que ela era sozinha. E um dia ela estava me comentando que estava muito difícil de conseguir clientes, que é onde ela conseguia tipo um lucro maior, né, um dinheiro melhor, era quando tinha evento. Ia rolar um casamento, só que ela não estava conseguindo ter cliente porque as mulheres queriam ir se arrumar, fazer tudo no mesmo lugar. Iam fazer a unha, cabelo e maquiagem, tudo no mesmo lugar. E como ela não dava conta, ou ela fazia a maquiagem, ou ela fazia o cabelo, e a maquiagem ela não se dava muito bem, ela estava meio chateada. E nisso essa outra vizinha estava junto, ela assim, chama a Karine. A Karine, ela maquia muito bem, e eu vou vir aqui também. E eu meio que mandei ela assim, cala a boca, porque tímida, nunca maquiei, imagina um salão. E ela assim, vamos, por favor, tal. Ela meio que me implorou e deu assim, tá, mas não garanto nada. Ela marcou várias, né, e eram parentes dela e tudo mais, ela marcou várias. E eu nunca tinha maquiado tanta gente, tava muito nervosa, mas foi muito legal. E teve uma situação ali de acho que era tia dela, não me recordo direito, porque isso tem muito tempo. A minha filha mais velha tinha perto de um aninho e ela veio toda receosa, que ela na hora de se maquiar, porque ela gostava de coisa natural, porque não sei o que, e vários porquês, e eu só sorria e disse, não, fica tranquila, a maquiagem é legal, a maquiagem é bom, porque qualquer coisa a gente tira e pode fazer novamente. E nisso ela foi se tranquilizando, e eu fiz a maquiagem dela, e eu fiz uma coisa bem levinha, bem senhora, bem natural. E foi muito engraçado que quando ela se olhou no espelho, né, daí ela viu já algumas outras já arrumadas, ela começou a se olhar e se admirar.
E de repente ela olhou pra mim meio sem graça e disse assim, dá pra colocar um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de sombra? E todo mundo riu, que foi bem, bem legal. Então ela acabou pegando confiança em mim, foi um dia assim muito legal. E depois o tempo passou, mas foi só aquilo ali, brinquei e tal, e eu acabei me mudando de cidade, trabalhando ainda na área administrativa, né? E um dia, mesma coisa, fazendo a unha, prestando atenção lá na maquiadora que tava maquiando. A moça que tava fazendo a minha unha, ela viu que eu tava observando bastante e tal, que eu não sei disfarçar, eu sou muito sincera, assim. A pessoa olha que tá escrito na minha cara. E daí ela assim, tu gosta de maquiagem? Assim, gosto muito, admiro bastante, assim. Ela assim, e é legal isso, aquilo. Eu olhei, só que eu tava meio que fazendo umas caretas, assim, sem querer. Juro que foi sem querer. Mas é que eu transpareço muito. Daí ela assim, tem alguma coisa e tal. Daí assim, bem que ela podia botar uma corzinha, porque a menina literalmente botou uma base no rosto da cliente, né, a maquiadora, e ficou uma coisa assim muito sem cor, sem vida. Eu assim, podia botar um blush e tal. Daí ela olhou pra mim assim, tu entende realmente de maquiagem, né? É tão difícil conseguir maquiadoras. Aí eu meio que contei um pouco da história lá da minha amiga, mas sem intenção nenhuma e tal. E passou uns dias, a dona desse salão acabou entrando em contato comigo se eu poderia socorrer ela, porque a maquiadora dela acabou não podendo ir e ela ia ter uma cliente naquele fim de semana e ela não estava podendo perder cliente. Se eu não ia ajudar ela a fazer a maquiagem dessa cliente, porque se não tivesse maquiagem, a cliente não iria fazer o cabelo no salão. E eu assim, eu brinco, eu não sou profissional da área e tal. Ela assim, não, vem, por favor, eu não posso perder cliente. Eu acabei cedendo. Cheguei lá, a menina era morena e eu não tinha tom de base pra ela. E eu respirei fundo, fiz uma oração, pedi a Deus pra me orientar. E Deus é maravilhoso, né? E eu peguei e misturei a minha base com um pouco de corretivo que eu tinha mais escuro. E deu o tom dela. E ficou a maquiagem muito boa. Até eu me admirei. E eu acabei batendo foto, postando e tal. Passou umas 3 semanas, passou um tempo e tal. A dona do salão novamente entrou em contato comigo, perguntando se eu teria disponibilidade para atender novamente no salão. Daí eu fiquei assim... não, tudo bem, posso ir? Ela assim, não, é porque aquela menina que você maquiou, ela amou a maquiagem. E ela tem um casamento agora e ela disse que só viria se você fosse a maquiadora, porque a outra ela não curtia muito. Nossa, fiquei muito feliz, né? Imagina. Daí ela assim, só que daí dessa vez tem 3 pra maquiar. Daí eu assim, não, ok, dessa vez eu vou tentar ir um pouco mais preparada. E cheguei lá e foi a mesma situação. As meninas gostaram muito da minha maquiagem, cada vez que uma ia, elas pediam pra mim. Daí a dona do salão dispensava outra maquiadora e naquele dia eu atendia. E nisso começou uma pequena clientela, o salão era pequenininho e tudo mais. Só que nisso eu fiquei tão orgulhosa do meu trabalho que eu bati foto das clientes e postava no meu perfil pessoal, mas assim, de feliz, tal, com as clientes. E passou um tempo, uma amiga minha que trabalhou comigo, nessa última empresa que eu trabalhei, a gente conversando, ela tinha saído já há um tempo, ela assim, Ká, nossa, tô vendo o teu trabalho e tal, não sabia que tu maquiava, que legal. Daí assim, eu brinco, adoro maquiagem, mas tudo assim, né? Nós se encontrando na rua, passando assim, ela assim, olha, eu tô numa escola e eu tô precisando muito de uma professora de maquiagem, porque eu tenho só uma professora. Você não se interessa em dar aula? Eu assim, mas dar aula? Fiquei meio assim, tudo, formada em administração, trabalhando desde os 14 anos na área, né? Daí a gente acabou se despedindo e aquilo ficou na minha cabeça, né? Dar aula de maquiagem e tal. Administração, trabalhei no escritório a vida inteira praticamente. Eu já com 30 anos, 2 filhas. Daí que um dia eu peguei e chamei ela. Disse assim, aquela história de dar aula, como é que é? O que precisa e tal. Ela assim, vamos marcar uma reunião, vamos marcar um encontro, vamos conversar e tal. Só que daí quando ela podia, eu não podia. Quando eu podia, ela não podia. Meu marido era caminhoneiro, né? Então era eu e as meninas, meus horários eram bem apertados. Foi passando um tempo, tal, alguns dias na verdade, não foram tanto tempo assim. Ela ligou pra mim, disse assim, Ká, olha só, tu ainda tem interesse em dar aula? Eu assim, tenho, mas eu preciso saber o que precisa. Ela assim, não, então, o que acontece? Eu tô com uma aluna aqui, ela já pagou o curso e já foi com todos os meus professores, já tentaram dar aula e ela já pagou o curso e eu preciso dessa aula pra ela. Tu não quer tentar? Eu assim, pode ser, vamos conversar. E ela marcou o dia, o horário, me organizei, fui pra lá com um caderninho debaixo
do braço. Foi bem engraçada a situação. Eu cheguei lá, ela assim, oi, nossa, que bom que tu veio e tal. Daí ela pegou, conversou comigo rapidamente e eu esperando que ela me passasse as instruções, o que eu precisava estudar, o que eu precisava ver pra poder passar pra aluna, né? Qual era a didática e tal. E ela pegou e me levou pra uma sala e me apresentou a aluna. Uai, essa é a professora, essa é a aluna. E daí eu cheguei lá, daí eu fiquei meio assim tal. O que eu pensei assim? Eu conversei com a menina, resolvi perguntar pra ela, já que ela teve aula com outros professores, o que ela aprendeu, qual era a dificuldade dela, pra gente poder realmente conversar sobre isso e atacar, né, no objetivo dela, nas dificuldades. Porque às vezes uma pessoa tem muita facilidade de fazer o olho, tem muita dificuldade de fazer a pele, tá? E alguma coisa eu já entendia, não era expert. Daí ela tava com uma modelo, então eu pedi pra ela me dizer o que ela queria. Daí ela falou que ela queria, na verdade, era vender produtos e não trabalhar como maquiadora na área. Então já mudava completamente o objetivo da aula, né? Daí eu pedi pra ela assim, então me mostra o que você já aprendeu, o que você sabe. E ela tava com vários produtos na época, era praticamente lançamento, tava super em alta, os contornos. Quando chegou mesmo assim, né? O que aconteceu? A modelo dela era loira. E ela começou a botar contorno e ela não dava mais conta de esfumar. A modelo ficou morena. E eu olhei aquela situação, disse, ok, então a gente vai fazer o seguinte, conversei com ela, na próxima aula você vai trazer todo o seu material e vamos começar pelo início, pelo básico, como preparar a pele. E da preparação da pele já fica mais fácil vender produtos, né? Porque o que acontece? Às vezes para te vender uma base você tem que ter todos os tons para cliente saber escolher. E ela se encantou por isso e se interessou e começamos então a fazer uma aula de automaquiagem, primeiro para ela se apresentar, para ela chegar no cliente, né, já produzida, que isso seria a primeira venda dela. E foi evoluindo e ela amou porque nenhum outro tinha chegado e realmente questionado ela sobre isso. Ela foi fazer uma aula de maquiagem e só estavam ensinando a maquiar, mas qual era a essência, o que ela queria, né? Dali ela elogiou muito e eu não parei mais. Comecei a dar aula, daí fui fazendo um curso aqui. Com o dinheiro que eu recebi eu fiz um curso, fiz outro curso. E chegou num momento em que eu acabei saindo da empresa. Eu assim, vamos tentar. Conversei com o marido, ele assim, me deu apoio, vamos tentar. E eu tinha um tempo ali, seguro-desemprego, fui vendo as opções. E comecei a atender em domicílio e dava aula. Na aula eu não ganhava muita coisa, mas servia também para aparecer, para as pessoas me conhecerem. Só que eu tava naquela ainda, né? Transição, tudo mais, 2 filhas, marido caminhoneiro não parava em casa, vinha nos fins de semana. E um dia tava eu no sofá, sentada, conversando com minhas irmãs. Elas moram em outra cidade. E surgiu umas vagas lá na empresa que elas estavam. E eu pensei comigo, por que não? Vou atualizar meu currículo, né? Porque qualquer coisa, volto para o mercado de trabalho, se não der certo. E eu tava digitando ali, fazendo currículo, e as duas assistindo televisão. Daqui a pouco, uma me pergunta assim, o que tá fazendo, mãe? Porque meio que escutou ali a conversa, né, com a minha irmã. O que a mãe tá fazendo? Assim, a mãe tá atualizando o currículo porque eu sempre fui sincera, eu sempre falei tudo pra elas, né? Se não der certo na área da maquiagem, a mãe vai procurar emprego. E elas ficaram enlouquecidas. Elas levantaram, começaram a pular no sofá, porque era mais difícil, era mais corrido. Só que eu tava mais tempo com elas. Eu acabava trabalhando maquiagem a mais fim de semana. Então durante a semana eu ficava com elas, eu dava aula à noite. E a gente almoçava juntas, coisa que antes não acontecia. Só jantava mesmo. E elas ficaram muito nervosas, pulando. Não, mas vai dar super certo, vai dar certo sim. Mas não vai precisar trabalhar de novo não. Fora. No caso, como funcionária, né? E ali eu decidi que eu ia fazer dar certo. Comecei a estudar, comecei a me aprofundar mais, fiz curso de design de sobrancelha, porque eu precisava ganhar uma renda também
maior, né? Extra, porque afinal de contas a maquiagem era para eventos. Tinha eventualmente uma ou outra para fotos, para book e tal, que ocorria durante a semana, mas a grande maioria era no fim de semana. Até porque às vezes a pessoa também, mesmo fazendo book, durante a semana as pessoas trabalham, né? Então foi onde eu peguei, fiz curso também de design de sobrancelha. Eu fiz o curso de design de sobrancelha, na verdade, bem de verdade, para melhorar o desenho da sobrancelha na maquiagem, porque eu nunca me imaginei mexendo a sobrancelha no rosto de uma pessoa, porque a maquiagem é muito fácil. Você não gostou, você ficou muito forte, ou enfim, você pode tirar, ou você pode dar mais intensidade, você pode brincar com as cores e tudo mais, mas as sobrancelhas, se tirar um pelo errado, extrair uma sobrancelha da pessoa, nossa, aquilo me deixava nervosa. Mas eu acabei fazendo o curso porque eu senti a necessidade de melhorar a sobrancelha na maquiagem, e disso virou minha profissão. Eu tô há 7 anos já nessa caminhada, nessa história, trabalhando muito, muito mais do que antes, mas as minhas filhas completamente apaixonadas também pela minha profissão. Hoje eu tenho 3 filhos. E é um mundo assim muito legal, que não penso nunca jamais em largar, e que eu me apaixono cada dia e cada dia mais. Minha família hoje tá comigo, unida. Meu marido não é mais caminhoneiro, tá em casa também, então eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa história.